Boa noite, povo de Deus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da comunidade Boquinho de Louvor. Quero convidar você já para poder ir comentando, compartilhando, se inscrevendo aí nas nossas redes sociais. E isso é muito importante para que mais pessoas sejam alcançadas. E hoje, no episódio de hoje, nós temos aqui uma pessoa muito importante, o nosso fundador, Carlos Teló, ele que é empresário aqui em Dourados, mas também que há 30 anos já entregou a sua vida para a evangelização, entregou tudo aquilo que ele podia, que ele tem, o seu tempo, as suas vontades, e tudo isso gerou frutos. E esse fruto maior é a comunidade Boquinho de Louvor. Junto com os outros fundadores, ele foi o responsável para que essa comunidade pudesse estar ativa hoje, estar viva, estar sendo usada por Deus para poder evangelizar e alcançar muitas pessoas. E nessas histórias maravilhosas de hoje, espero que você fique aí. Coloque já os seus comentários, seus pedidos de oração, porque vai ser um momento, um episódio maravilhoso. Logo após a vinheta, a gente volta. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fábio. Boa noite, povo de Deus. É uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez, levando a graça, força e o poder do Espírito, né? Você falando que a gente está aí há 30 anos, né? Fiquei lembrando por que estamos aí há 30 anos, né? Será que estamos dando fruto suficiente? Será que estamos no caminho certo? Então precisamos entender por que Deus nos chamou, por que estamos aqui fazendo esses podcasts, né? Hoje é um tempo diferente, nunca pensei na minha vida em entrar em rede social. A gente que é tímido, né? É da roça, então a gente tem essas dificuldades às vezes, mas é uma necessidade. Então eu quero agradecer desde já a oportunidade e se eu puder ajudar, né? Nessa hora, alguém que esteja nos assistindo, nos ouvindo, que Deus seja glorificado por isso. Amém. Mas enquanto você dizia, eu lembrava que quando o Jesus ressuscitou, os apóstolos sofreram, começaram a sofrer perseguição, e aí eles sofreram também, foram presos, apanharam. E um dos fariseus daquela época, eu não me recordo bem o nome dele, ele disse: se essa obra não for de Deus, ela acaba. Então, isso já é um grande sinal de que Deus continua e vai continuar agindo, porque a obra de evangelização da comunidade Boquim é uma obra de Deus. Sem dúvida. Que benção. A gente não pode desistir nunca daquilo que Deus nos levantou, né? Se a gente está aqui é porque Deus colocou. Nunca pensei na minha vida que um dia Deus pudesse fazer algo assim para em relação ao reino dele, né? A gente vem numa família, né, católica, mas muito assim, cada um faz o que quer. Não tinha aquela doutrina de andar nos caminhos de Deus e tal, né, era muito perversidade, muito pecado. E a gente foi sendo resgatado por Deus, e Deus foi encaminhando, mas tudo isso tem um preço, né. Você nasceu aqui mesmo ou é de outras Não, cidades? sou de Antagorda. Antagorda, Rio Grande do Sul? Conhece Anta? Não Que conheço. prazer. Esse é o Carlos. Antagorda, no Rio Grande do Sul. Eita, o pessoal já fica aqui a nossa solidariedade, as nossas orações para o É pessoal do lá Rio Grande do justamente Sul. lá onde que Olha tá aí. chovendo, né. É. É uma catástrofe tamanha. Mas, enfim, Nasceu saímos. lá e como é hum, que foi a infância por lá? a infância foi muito triste, É. muito muito pecado, eu diria assim. A gente que nasceu no interior, no interior do interior, né, uma vila, então a época era assim, vê como que a gente é formado, né. Hum. Você cresce com aquilo que você vê e aprende. E aí eu fui crescendo no meio de um povo, eu morava numa casa de comércio, tinha um bar e comércio. Então tinha muitas pessoas que iam lá beber, jogar, jogo de sinuca, jogo de baralho, e muita conversa, muita, mulherada, conversa de mulher, conversa disso, e você foi aprendendo. E na minha cabeça, assim
o que era mais importante quem tinha mais, pegava mais mulher, Era certo? Então foi o crescendo mais homem. é, que nem na vida de um viciado, por exemplo, da cocaína, o cara que mais cheira a cocaína é o melhor, né. Hum. Então, na minha concepção, era quem mais, se envolvesse com mulher, que pegasse mulher, tinha que pegar todas. E a gente aprendeu isso, eu fui crescendo assim, sabe. Vocês têm muitos irmãos? Quantos irmãos vocês são? Somos em 13 13 e eu irmãos? sou o último. Você é o caçula? É, Olha só. graças a Deus não tinha pílula naquela época. Graças a Deus. E Minha os mãe irmãos nunca não soube o que que é pílula. e todos os seus irmãos, também foram da mesma criação, mesma forma? Todos fomos criados assim, né, no estilo de interior, né, aquilo que a gente vai aprendendo, vai fazendo. Mas cada um tem a sua vida, né. Eu falo da minha vida que eu sei, do que eu Sim. vivi, né. Então, muito cedo eu me envolvi com prostituição, não com droga, nunca fui de beber, nunca fui de jogar, né, não era esse, meu fraco sempre foi mulher, Uhum, né, era o que o diabo me pegava, né. Então esse foi uma coisa que eu fui crescendo assim. uhum. Aí, com 19 anos eu vim para cá, Pra Dourados. pra Dourado. E o que que te trouxe para Dourados? Qual que era a motivação para você vir para Nós Dourados? trabalhamos numa cooperativa de frango, e essa cooperativa nós tínhamos aviário e tínhamos caminhão de ração. Uhum. Transportava ração. E da noite para o dia fechou. A cooperativa quebrou. Faltava 500.000 frangos por dia. Era Nossa. uma fora de sério o que movimentava, né. E da noite para o dia fechou a cooperativa por má administração. E aí muita gente se desesperou, teve vizinho que se matou. Nossa. É, porque falou agora porque quem é dono da cooperativa é o sócio, né. Sim. Se a cooperativa quebra, quem tem que pagar esse prejuízo é o sócio. E isso foi muito ruim, Era o que né. movimentava toda a economia da É, cidade é, ali, praticamente. da região, Da região é, toda, do olha só. Vale do Taquari, que hoje está lá embaixo d'água. Glória a Deus. E aí, isso, nos levou a começar de novo. Então a gente pensou: "Vamos para o Mato Grosso puxar soja", né, era época de soja. E a gente veio para cá em 3 irmãos, com 3 caminhão, e a gente então começou a trabalhar em Ponta Porã. E aí trocamos um caminhão com uma churrascaria. E você chegou a dirigir caminhão, então? Eu, É? desde os 16 anos, Olha é, só. dirigia caminhão, caminhão pequeno, mas era um caminhão, né, Sim. não é aqueles caminhão grande. E Trocou pela churrascaria, uma então. churrascaria aqui em Dourados. Aí depois de 1 ano e meio, começamos a entrar no ramo de hotel. Aí eu casei em Uhum. 85, eu vim para cá em 83, em 85 eu casei, e daí eu entrei no ramo de confecção. Trabalhei 30 e poucos anos com confecção. Depois voltei para o ramo de hotel, que até hoje estou nesse ramo de hotel. Então, é assim, trajetória de sair de lá e vir para cá. Recomeçar a É, vida, né. mas antes disso, teve muita história, muita coisa, né, que Hum. a gente passou na vida, passou as dificuldades por não ter experiência, por não ter Deus, né. Uhum. Éramos católicos que não podia faltar missa no domingo, mas éramos pior que ateu, né. Olha, só ia para poder cumprir o Porque preceito só. aprendemos de criança, a mãe falava: "Todo domingo tem que ir na missa, Uhum. todo domingo", então a gente ia na missa s do jeito que estava, né. Pecado, com adultério, com prostituição, a gente não tinha essa noção de santidade, de vida em Deus, de comunhão com Deus. Não, a gente assim, cresceu assim, né. O casamento então não trouxe, assim, uma mudança totalmente de vida para você. Você continuou no mesmo ritmo que aquilo que você aprendeu desde É. criança.
Quando eu morava no sul, Hum, lá a gente não tinha tanta prostituição por causa que não tinha, era vila, né? Então não tinha um. morava muito longe um É, dos outros. então a gente ia para cidade vizinha e tal. Aí quando eu mudei para Dourados, aqui eu me afundei. Nossa. Aqui foi triste. É que nem mosca que quando cai no mel, sabe? Cai, você afunda. Hum. E aí foi triste. Então, era muita prostituição, muito, muito, muito. Era quase que diariamente. Era uma, duas, três mulheres. Era coisa assim fora do comum. É difícil até falar, né? Entendo. Mas, e aí eu pensei comigo, essa vida não dá, essa situação não dá. Aí encontrei uma mulher de São Paulo, né? Conheci. E foi me apaixonando, fui vendo as qualidades lá no fundo, sabe? Você não vê a pessoa pela aparência, mas o coração te mostra que no fundo da pessoa, a pessoa tem uma idoneidade. Então aquilo foi me cativando. E aí falei, eu preciso mudar, né? Minha vida está muito desgastada, está muito errada. E aí, com 21 anos, eu casei. Casou achando que seria a É, solução para mudar de vida. casei. No dia que eu casei, eu me arrependi. Meu Deus. Foi assim um troço sem explicação. Eu casei com a minha mulher virgem Hum. e eu casei e caiu uma decepção na minha vida que eu falei, meu Deus do céu, o que que eu fiz? Até na lua de mel eu queria trair ela. Você vê que as pessoas às vezes buscam certas situações, que nem ele buscou o matrimônio, achando que o matrimônio seria uma, vamos mudar de vida, eu vou ter uma mulher para mim, e uma fuga, um refúgio, como aquilo que para preencher o vazio que tinha dentro. Mas não é o suficiente. Sem Deus não é o suficiente. E aí, então, no dia do casamento, você se arrepende de ter casado. Casei na Catedral de Dourado. Na Catedral de Dourados. Casei bonitinho. E aí então foi uma decepção aonde começou a briga, as discórdias, os adultérios. 8 anos eu traí minha esposa. Nossa. 8 anos. E ela é uma santa, então, Para aguentar um. para aguentar tudo isso, é uma mulher de Deus mesmo. E aí sofreu muito. Sofreu, sofreu. Ela assim, ela nunca soube que eu traía ela. Sabe? Ela Uhum. sempre desconfiava, ela sempre soube que eu era safado, mas eu sempre. E eu vou abrir um gancho aqui e falar para você que tá me escutando. Não, a pessoa que faz as coisas erradas, você não precisa se preocupar, que o diabo faz questão que você fique Escondido. escondido. Pode ficar tranquilo. O diabo não vai querer que você revele nada. Hum. Enquanto você está no escondido, você está no braço dele. Uhum. Você está tranquilo ali, ele está bem seguro. Fala, esse aqui é meu, pode ficar. Então eu fiquei 8 anos, traía e traía toda semana. Era traição mesmo. Tanto é que a minha alma, a minha mente, né, era tão impregnada com prostituição, com adultério, que eu não pensava outra coisa. Era o dia e noite, era assim, quem que eu ia trair, com quem que eu ia sair, com quem que eu ia pegar hoje, com quem, para quem que ia ligar, quem que ia, qual que era o jeito, como é que eu ia fazer para falar que eu ia para um outro lugar, sabe? Enganar a mulher, ia fazer caminhada e pegava e tinha já encontro marcado. Sabe o que é? Você sair e fazer caminhada e você pegar e E mentir para é poder fazer outra coisa coisa. do demônio mesmo, sabe? E você conseguia essas ideias assim? E as mulheres apareciam? Como é que era isso? Ah, Não quando é você pra... se envolve na coisa errada, você vai, né? Você vai se envolvendo e o mal vai te trazendo. E te traz... trazia tudo que é tipo de coisa. Aparecia mesmo. Parecia. Tudo, 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 tudo.
Era gente nova, gente velha, era o, sabe? Então você procura, você Uhum. acaba procurando, né? E a palavra de Deus fala que a gente tem que cuidar com o olhar, né? Uhum. Porque a gente olha e o olhar ele fala muito, né? Quando, quando Jesus diz assim, basta um olhar de desejo, você já cometeu adultério no seu coração, o Uhum. que que acontece? Tudo acontece no reino do Espírito, Sim. né? Então, quando você olha para uma pessoa com um olhar de desejo, essa pessoa olha para você com um olhar de desejo, no reino do Espírito, já se acasalou, já deu o adultério. O adultério já aconteceu. Já aconteceu. Agora só falta, então, é só você Consumar. combinar. Onde vai ser, na sua casa, na minha casa, ou, né? Então, o adultério, ele começa no reino do Espírito. Todas as coisas começam no reino do Espírito. Por isso a Uma importância de. separação de casal, uma, um, qualquer coisa. Tudo primeiro acontece no reino do Espírito para ser consumado na carne. Então, como você tem um olhar malicioso, um olhar de desejo, você caça, né? Você caça e você acha. Você achou, está feita a coisa errada. Então, isso foi se indo anos e anos, sabe? Já veio de uma vida errada, veio de uma situação errada, certo? E Mas não isso, tinha paz, não tinha sossego, não tinha nossa, alegria, nossa, não tinha nada dessas coisas assim. desespero, Desespero. desespero, desespero. Olha, eu Hum. chegava em casa de noite, depois de um adultério. Eu chegava, a mulher estava dormindo, eu chegava pé por pé, entrava, não fazia barulho, Hum. mas chegava no pé da cama, eu me ajoelhava e falava, Deus, me ajuda. Olha, Eu não sabia que queria tinha aquilo. alguém que podia ajudar. Eu não queria aquilo. Não queria. Ninguém quer. O errado ninguém quer. Quem bebe é o primeiro que não quer, mas não tem força. Não tem força para sair Quem se daquilo. prostitui, quem rouba, quem mata, ninguém quer. Hum. As pessoas não têm noção o que é quando uma pessoa está num erro, está numa desgraça. E as pessoas ficam apontando o dedo, falam, você não vale nada, você é um adúltero, você é um vagabundo, você não presta, sabe? Quantas pessoas que a gente vê na rua, perdido, né? Amarrado pelo demônio, escravizado. E a gente, em vez de olhar com os olhos de Deus, a gente olha com os olhos da carne. Então a gente condena, a gente julga. E não ajuda. Padre Léo mesmo dizia muito sobre isso, que e como ele tinha um carisma de, ele chegava nos prostíbulos, né, e pegava as prostitutas e às vezes queria levar até para casa e tudo. Ele falava: nenhuma dessas mulheres querem continuar nessa vida, nenhuma dessas pessoas. Ninguém que está preso ao pecado quer continuar nessa história, nessa vida, até porque o salário do pecado é Que é só morte. morte, né? Então, é, depois dessa situação toda e essa tristeza toda, você chegava em casa, você disse que rezava. E depois da oração, o que você sentia assim? Dormir. Dormia. Você vai cauterizando a mente, né? É. O pecado vai se acostumando e você sabe que é errado, Uhum. né? Você tem uma família, você tem uma esposa cheirosa, bonita, te esperando. Você largar dela para ir para uma outra que você não conhece, cheia de, talvez, de doença, né? E, e aí você sai e você tem uma em casa e você não valoriza o que você tem em casa, mas valoriza o que está lá fora. Você está errado. Você sabe que está errado. Mas eu lembro que uma vez, eu nunca esqueço desse detalhe, eu estava indo para o motel Hum. com uma mulher, uma menina virgem, nunca Hum. esqueço. Eu estava indo para o motel. E, e eu falando para a menina que eu amava ela, que ela. E fui, sabe? Você vai floreando. E eu, naquilo eu parei, assim, sabe quando você para dentro de você e você fala assim: por que eu estou falando isso? Se eu não gosto dela, se eu não amo ela, será que eu sou um demônio? Eu pensei dentro de mim. Consciência. Sabe que troço Sim. que você.
não tem noção, porque é uma coisa que você sabe que é errado. Mas, como a palavra de Deus diz, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Escravo. E um escravo não tem direito. Um escravo tem que trabalhar, ele apanha, ele trabalha e obedece. Entende? E eu era escravo do demônio. Então eu tinha que fazer o que o demônio queria. Eu não queria, mas eu tinha que fazer, porque dentro de mim tinha uma força, era demoníaca. Sabe? E essa escravidão é algo assim que vai deixando um vazio cada vez maior. E através dessa escravidão também, a pessoa também não tem mais força, ela não vê a saída. Mas mesmo nessa situação toda, a gente percebe a ação de Deus, porque Deus falando ali no seu coração, você não pode fazer isso, né? Você acabou de dizer, não precisa você falar, para que você está dizendo essas coisas se é tudo mentira? Existia esse desejo. E com certeza já era Deus trabalhando. Já era Deus trabalhando para poder te tirar daquilo. Eu tenho certeza que Deus sempre tentou me livrar. Sempre. Entende? Então, a gente não percebia, ou não queria. Né? E faltava também uma oportunidade, talvez, para Deus chegar em você e fazer a obra. Oportunidade. Essa oportunidade que muitas vezes nós, como cristãos, que conhecemos a Deus e sabemos como é que Deus trabalha, a gente às vezes faz as coisas erradas. Porque se eu que estou na igreja sei que a pessoa, se não nascer de novo, não vai entrar no reino dos céus, quem que tem que fazer nascer de novo? É Deus. Mas Deus usa de você. Uso de cada um de Se nós. você não fizer a sua parte, quem vai padecer é o reino. Então, se o reino de Deus padece, quem é o culpado? Quem trabalha no reino. Que não está fazendo a parte dele. Nós somos funcionários de um reino. Uhum. Você imagina você entrar no reino da Inglaterra, da rainha da Inglaterra. Você entrar no reino lá e você fala assim, não, eu vou fazer o que eu quero. Não, você tem que fazer, não. Eu quero fazer a minha vontade. Não vai entrar. Não vai ficar. Não vai continuar, não Não vai tem. continuar, não A vai gente não permanecer. tem noção do que é um reino de Deus. Acho que o reino de Deus é você ir lá e fazer o que você quiser. Não. Ah, mas eu sou católico, eu fui batizado, eu crismei, eu fiz a primeira comunhão, casei na igreja. Né? Mas isso não basta. Não Isso dá compromisso para você. O que é um casado? Um casado tem que ter, pelo menos, educar os filhos. Né? Mínima da coisa. Se é um batizado, se é filho de Deus, e filho de Deus não faz o que a gente faz. Né? Então a gente precisa mudar. Tem que entender isso. Mas isso eu não posso culpar quem está fora. Uhum. Quem não sabe, quem não recebe, não tem como dar. Como é que eu vou dar se eu não tenho? Agora, quem tem, é obrigado a dar. Uhum. Porque você vai ser cobrado pelo que você tem. Quem mais mais recebeu, mais vai ser cobrado. Então, dizer, nós falar que a gente não tem, é mentira. A gente recebeu muito, então a gente precisa dar. Né? A gente precisa se envolver nessa graça, nesse reino e fazer a coisa acontecer. Né? Por isso que o Carlos sempre diz e fala pra gente na comunidade a importância de uma alma, a importância de uma pessoa resgatada, tirada, arrancada dessa vida de pecado. A importância não que nós somos importantes, mas a importância do nosso sim, do nosso dizer sim, do sim ao projeto de Deus, à vontade de Deus, para que as pessoas sejam resgatadas. Porque o Carlos sabe mais do que eu, a quanto é a nossa alegria de ver alguém nascendo para Deus. Como que é maravilhoso. Eu acho que não tem coisa mais satisfatória. A gente, quando vai em encontros, missões, retiros, quando a gente vê alguém nascendo para Deus, é o nosso melhor pagamento, a melhor coisa que a gente vê é alguém nascendo para Deus. Porque o Padre Paulo Ricardo fala muito sobre isso. O reino de Deus é diferente do mundo, porque o mundo é assim, quanto mais eu tenho, se eu dou, eu fico mais pobre. No reino espiritual, em Deus, não. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu dou, mais rico eu fico. Isso é que é a graça de Deus, né? É demais. Então, o
quando a gente. Até eu tinha um raciocínio, esqueci agora, mas daqui a pouco ele aparece, né? Ah, volta, volta. Então a gente vai se envolvendo, mas é maravilhoso quando você agora voltou É o óbvio. raciocínio. Você imagina, se para nós é uma alegria, né, ver uma pessoa nascer. A Bíblia diz que no céu há festa, Ai, eita, festa entende? bonita, hein? Então, entenda, meu irmão. No céu tem festa por um pecador que se arrepende, entende? O que é arrependimento? Não é consciência pesada. Aí eu tinha consciência pesada. Por quê? Uhum. Porque eu fazia, mas não me arrependia. É diferente. Você faz e se arrepende. Aí Deus reconhece. Agora, quando você faz e a consciência pesa, aí você até vai confessar, porque a tua consciência está pesada. Não Uhum. resolve. Não é o Não. suficiente. Confissão só vale se tem arrependimento. E arrependimento é o firme propósito De de não não querer cometer. fazer novamente. Não cometer. Exatamente. Então, a vida da gente é uma maravilha. Quando a gente encontra o fio da meada, né? Quando você encontra Deus, você vai, aí tudo funciona. Uhum. Não que você não vai pecar mais, você vai viver um santão, não é isso. Pelo contrário, as Sim, tentação, as provação, tudo faz parte. Tudo faz parte. Você é provado por Deus, sim. tentado pelo demônio. Então o demônio vem e te tenta. E aí você entra na graça. E aí então você é aprovado. Se você passar na prova, você cresce. Se você não passar, você continua no mesmo Continua na estágio. prova até passar. E você passa aquela prova, vem uma maior. Uma maior. É, Que é o que eu escutava. Quando eu entrei na renovação, o que eu mais escutava é isso. Você está passando por uma prova difícil? Fica tranquilo. Quando você passar essa, vai vir uma pior ainda. você já foi para a escola? Já. Você fazia uma prova de um grau. Uhum. Passava do grau, tinha outra prova um pouquinho mais difícil. E assim, porque a gente precisa crescer, né? Verdade. A conversão, ela uma mudança de vida, certo? Existem umas ideias de conversão diária, de conversão todo dia, de conversão. Eu diria assim: na minha vida foi assim. Eu me converti, estava indo para um caminho, simplesmente você converte, né? Muda de vida, Sim. certo? Aí, a conversão, na minha concepção, é assim: você converte, porque a conversão ela é uma vez só. E aí você cresce na graça diariamente. Crescendo na Crescer, graça. crescer na graça e no conhecimento. Isso é a palavra de Deus. Sim. Isso é. Eu não posso converter hoje, voltar ao pecado amanhã, depois amanhã vou converter de novo. Não, não é isso. Eu converto. Eu era de Deus, eu era da igreja, mas não era convertido. Eu me Uhum. converti. Aí eu entrei de cabeça, certo? Aí, o que acontece? Não conheço nada, não sei de nada. Eu sou leigo, sou cru. Mas eu vou crescendo dia a dia, na graça e no conhecimento. Na graça e no conhecimento. E aí funciona. Você vê, povo de Deus, que história maravilhosa. Estamos aqui só nos comecinho dessa história do Carlos, eu já escutei algumas vezes, mas sempre tem alguma coisa que pode acrescentar. E o que eu queria chamar a atenção é que não importa quem você é, você pode ser chamado para ser alguém que vai fazer a obra de Deus acontecer. Não importa quem você é, não importa a situação que você esteja, Deus vai te chamar para poder fazer a obra de Deus acontecer. Tá, Carlos, mas aí você nessa vida e já tendo assim os contatos, um chamado de Deus no silêncio do seu coração, como é que você pensou assim, vou para a igreja? Como é que foi que aconteceu isso? Não foi assim. Aí, como a gente tinha um pouco de conhecimento, chamaram para a gente ser rotariano. Aí eu comecei a participar do Rotary. Hum, Então, na terça-feira era Rotary. Domingo ia na missa, terça-feira no Rotary. E a minha mulher começou a participar na catedral de um grupo de oração das terça-feiras, da renovação da Nossa carismática. Carismática. E ela, então, ia para o Rotary e ela ia para o grupo de oração. E ela, naquela angústia dela, no sofrimento,
ela sempre colocava a situação, a minha vida, as brigas, né, aquela confusão, aquela ciumeira. Eu tinha ciúme dela, ela tinha ciúme de mim, era um ciúme incalculável. E aí, então, e ela ia no grupo de oração e ela se sentia bem, Hum. né? Ela se sentia bem, que eu falo de Jesus e tal. E de vez em quando ela me convidava. Eu vou na missa no domingo, tá bom. Aí um dia, 7 de setembro, Feriado. feriado, não tinha Rotary, Hum. terça-feira. Aí ela falou assim, vão comigo no grupo de oração? Falei, não. Mas eu falei, vou ver. Vou ver. Aquele dia o Falei, chamado foi diferente. falei, tá bom, vamos lá. Não tinha Rotary. Falei, vamos para a igreja. Naquilo que eu falei, vamos para a igreja, o telefone tocou. Era uma das amantes. Eita, Tinha umas Deus. 10. Nossa, mãe do céu. E era amiga dela. Amiga Amiga. da esposa. Hum. Ela falou assim, eu quero falar com o fulano, Carlos. E Ela, a esposa que atendeu. é. Ela, fulano quer falar com você. Eu falei, eu não quero falar, não. Como não quer falar? E aí começou a briga. Vocês não querem falar porque tem alguma coisa, tá devendo alguma coisa. Aí já Quem não deve, começou. não teme. Já começou. E aí Eita, ela falou, não Deus. quer falar com você e tal. E ela, aí começou a discutir e tal e tal. Mas enfim, fomos para a igreja. Uhum. Era a missa depois do grupo de oração. A missa com o padre João Maria, falecido Frei João Maria. Frei João Maria. Era uma bênção de Deus. Aí, e ela foi chorando, e a missa toda chorando, chorando, e eu ali e tal. E na hora do ofertório, ela disse que ela entregou assim. Ela falou, Deus, eu entrego o Carlos em tuas mãos. Ou muda a vida dele, ou tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Quero fazer um parênteses aqui, Carlos. Tem muita gente que na hora da missa levanta para ir pro banheiro, para ir fazer alguma coisa. Olha só, poder do momento do ofertório, que é onde você vai entregar tudo que você tem ali no altar para que Jesus transubstancie, ou mude, faça o milagre aquilo que você ofertou ali. Exato. E ela então ofertou você ali na missa. E aí então, terminou a missa, a gente saiu. Quando eu estava saindo da catedral, a minha irmã, que participava, ela me pegou pelo braço e falou, vem aqui, vamos comigo. Vamos participar. Do grupo de oração. Mas ela me levou para a cripta, onde enterra os padres. Ah, os bispos lá, é É. verdade. Um buraco lá que tem dentro da catedral. E ali era a intercessão. A intercessão do grupo. Do grupo era lá embaixo. Quando eu desci a escada, eu vi que um monte de mulher lá, uma gritaria, aquela oração em língua, e eu nunca vi aquilo, né? Falei, o que será aquilo? Aí, mas estava o Espírito Santíssimo, e a minha mulher ficou numa ponta da mesa, eu fiquei na outra ponta. E ali ficamos ajoelhados, e a oração, e oração, e oração, e eu fui conversando com Deus. Porque a situação era a seguinte, ia estourar a bomba, né? Uma hora ou outra ia Ia estourar. estourar. É. E eu falei para Deus, Deus, a minha vida vai acabar se você não intervir. Fui sincero. Sim. Alguma coisa tem que fazer. Eu não sei o que fazer, mas tem que ser feito. Porque tá difícil, a coisa está apertando. E fiz uma oração sincera com Deus. Fui muito sincero. E daí veio uma irmã e orou por mim. Orou. E ficamos ali o tempo todo. Não subimos para o grupo, ficamos ali, né? Quando subiu o Santíssimo, a gente subiu com ele. Terminou o grupo de oração. Fui para casa.
não abriu o céu, não caiu nenhum raio, não teve uma explosão. Simplesmente, eu fui para casa. Quando eu acordei, a minha mente, que era impregnada de adultério, que era uma coisa do inferno, Hum. a minha mente estava limpa, como se eu tivesse recém-nascido. Foi algo E um desejo instantâneo. de Deus, e um desejo de buscar Deus, um desejo de fazer a vontade de Deus. E aí, então, a coisa... E eu vi que aquilo era muito bom, E era satisfatório. Você era tava muito gostoso. Sabe quando você fica livre? alívio. Quando você está numa cadeia presa e o juiz fala Hum. assim, você tem a Uhum. soltura e você pode sair, Foi o sentimento que você é tinha, um né? sentimento de quem está voando, Olha sabe? só. E um desejo de Deus. Um desejo de buscar De Deus, de querer sentir Deus, e aquilo. Deus, e Deus. Eu queria Deus de qualquer jeito. E aí eu tinha uns amigos que eram evangélicos. Os amigos evangélicos. É. E aí eles viram a minha conversão e a sede de Deus, começaram a investir em cima. Ah, eles já queriam. Isso foi dia 7 de setembro. Uhum. No dia 12 de outubro, eu estava dentro de um retiro evangélico. Pouco mais de um mês. Eu estava... Primeiro retiro que eu fui na igreja de crente. E aí, passamos o fim de semana nesse retiro e tal. E a família toda foi junto. Foi, a esposa, os filhos. Olha. Ah, minha esposa nunca aceitou, né? Assim, esse lado de mudar Uhum. de religião. Mas naquele momento, para ela, era a melhor coisa, para você Não. poder, né? E aí, então, Nesse um mês, ficamos... você sentiu uma diferença, assim, de vida, assim, Nossa, de convivência com ela? a mudança foi muito grande. Foi muito grande. Eu, E ela sentiu também isso. é, até... Eu lembro que em 2 meses... Em 2 meses eu nem procurei ela. Eu não queria mais saber de mulher, não queria mais saber de... Queria Deus. Queria Deus. Nossa, Ficou um troço assim, exagerado. exagerado. Foi impactante mesmo. Daí, quando a gente fez esse retiro, sexta, sábado e domingo, no domingo à noite, a minha esposa ia para São Paulo fazer compra, né? Tinha loja, e eu fui pro culto. E quando eu deixei ela na rodoviária, eu falei para ela assim, a partir de hoje, eu não sou mais católico. Olha. E ela ficou muito triste. Ela foi embora para São Paulo e eu fui pro culto. Terminou o culto, a gente foi para um bar tomar um refrigerante. E nesse bar, eu comecei assim, a passar mal. Com refrigerante. Passar mal, comecei a passar mal. Dar uns calafrios, sentia assim o intestino arruinando, e aquela coisa difícil. E falei, eu vou para casa. Aí os irmãos foram junto para casa e começaram lá em casa, começaram a orar, e tinha umas imagens lá, e falaram, não, você tem que tirar tudo isso aqui, vamos quebrar, vamos fazer e tal, crucifixo e tal e tal. Na segunda-feira de manhã, eu estava muito ruim. Fui pro médico. Voltei, fui pro médico, o médico me deu uns remedinhos e tal. Na quarta-feira, eu estava ubando sangue, estava ruim no intestino, tava ruim. Fui de volta pro médico, o médico me internou. Aí entrou um especialista para me tratar. O negócio foi ficando muito difícil mesmo. Muito. E aí, então, durante uma semana eu fiquei internado. Nessa semana eu emagreci 10 quilos. Em uma semana. Eu não comia nada. E fizeram uma biópsia do intestino. O intestino estava apodrecendo. Meu Deus. O médico falou um começo de câncer. E não tem o que fazer. Nossa. E aí, nesse meio tempo, foi um vizinho meu de loja, foi me visitar. Ele e duas irmãs. E eu estava muito revoltado com o católico. É revoltado com os católicos já. Entrou um espírito De de revolta. revolta. Hoje eu entendo um Sim. crente que se revolta contra a igreja, que fala mal da igreja, né? Não conhece, Não né? conhece. Não conhece.
E aí, esse irmão foi me visitar, eu lá morrendo, e eu falei um monte de coisa para ele. Falei, você é um católico, você é idólatra, você vai para o inferno, e não sei o quê, o papo é a besta, e você fica adorando imagem. E fui falando, fui falando, fui falando. E ele ficou assim, né? Falou, e eu falava assim, me fala, me responde. E ele quieto. E ele quieto. Ele falou assim, eu não sei te responder, mas eu vou trazer uma pessoa aqui que sabe. Olha, Beleza, foi embora. No outro dia, chegou ele lá com um homem de Deus do Paraná. do Paraná. Chegou lá, e aí sentou, começamos a falar. Eu estava até na privada, assim, ruim, sabe? Mas só estava eu. Aí ele chegou esse com um amigo dele, e aí eu falei, espera um pouquinho, já conversa. Aí sentei na cama, começamos, eu peguei a Bíblia, Hum. Salmo 1, Eita. né? Você já queria evangelizar o homem, já. Já queria converter o homem, meu Deus do céu. Que você não pode sentar na roda dos escarnecedores, que não sei o quê, e tá, Olha, tá, né? usando os argumentos ali já. Feliz aquele que não se... Aí foi. Aí ele ficou, aí começamos a discutir alguma coisa, não falamos nada de religião. Nada. Eu falei, se eu me já conhece, vou ficar meio quieto. Aí ele ficou uma meia hora aí conversando comigo e falou, tá bom, vou embora. Aí quando ele levantou, eu falei para ele assim, não, já que você veio aqui, você vai orar por mim. Ele falou, ó, já que você me pede, eu vou fazer. Aí ele meteu a mãozão na minha cabeça e começou a orar. Começou a orar, começou a orar, e aquela oração, aquela oração. E ele falou assim, ainda hoje você vai embora desse hospital. Ele já profetizou na sua Pai vida, do então. céu, que ele entrou com uma bomba dentro de mim. Eita, Falei, tô curado. olha. E aí chegou minha mulher, ele aí foi embora, chegou minha mulher, uma marmita, um frango, um arroz, falei, vou comer. Comecei a comer, 10 dias sem comer. 10 dias sem comer. Emagreci que nem um... Nossa. Tá? E aí, chegou o médico. E aí, como é que tá? Não, tô bem, já tô sarado, já quero ir embora. Ele falou, não, mas não pode ir embora. Não, mas eu tô querendo ir embora, já tô bem, né? Não falei nada Da da oração, nem nada, oração, né? tal. Falei, não, eu tô bom, já quero ir embora. E foi, e ele falava, não, e ele falava, quero, e ele falava, Não queria te liberar com uma situação daquela. o homem falou que eu ia embora, Você acreditou, né? eu vou embora. E se eu não for insistisse, ele não ia me liberar, não. Aí ele falou, não, tá bom, eu vou ver todos os teus exames e já volto. Quando ele voltou, ele falou, ó, as proteínas estão um pouco baixas, mas eu vou te liberar. O médico liberou. Liberou. Eita, meu pai. E aí receitou um pacote de remédio. Um monte. E aí a minha mulher foi comprar, e eu falei para ela, aí, do jeito que eu tava, de short, de camiseta regata, assim, do jeito que tava, eu falei, eu vou querer ir para a loja. Pra dar uma passada na loja. Não, eu vou trabalhar. Já queria ir trabalhar. Eita, meu pai. Daí, Cura já? daí fomos para a loja. Quando eu cheguei na loja, tinha um monte de funcionário. Hum. E os funcionários olharam assim e falaram, nossa, tá com AIDS. Ah, era a doença da época. Era a doença da época. Todo mundo emagrecer muito rápido era AIDS. E aquilo ficou muito tempo que eu tinha AIDS. Olha só. E aí, fomos para casa. Minha mulher trouxe um pacote de remédio, da receita. Eu falei, eu não vou tomar nenhum remédio desse. Peguei os remédios, joguei tudo no vaso. Jogou Olha a fora. loucura, cara. Meu Deus. Olha, povo de Deus, o que é isso? Né? Isso é... Não, isso é... Não aconselho, né? Não, Mas não é o nosso isso conselho. é questão de fé. Eu acreditei. Foi algo que aconteceu ali. Não tem como explicar, né? É o que acontece com a gente. Aí minha mulher ficou meio desesperada, mas tudo bem. E você começou a melhorar? Não, já foi para casa já. E aí esse rapaz que levou o amigo dele lá, ele tinha problema de álcool, problema de... E aí esse homem do Paraná, esse pregador,
ele resolveu fazer 3 dias de louvor na casa dele. Uhum. E mandou me chamar. Fala pro italiano lá que eu quero que ele vá lá na casa do fulano pra gente fazer um louvor lá. O homem do Paraná veio É, para fazer um louvor, então. veio pra fazer um louvor. E aí eu falei, não, não vou não. Hum. Não sou mais católico, não quero mais me envolver. Ah, ainda continuava ainda com a ideia ainda Sim. de... Meu, Não, não sou, não quero. Puxa vida, mas aí eu pensei, né? Ingratidão minha, né? O cara veio aqui, me tirou do hospital. E eu falar que não vou. Não, fala pra ele que eu vou. aí, E fui. Aí cheguei nessa casa, um monte de gente, começou um louvor e aquela unção, aquela graça acontecendo. Aí ele pegou a palavra de Deus e começou a pregar sobre Eucaristia e Nossa Senhora. eita, E parecia que aí, era para você. e aí Deus foi dando Aí, de um lado e no outro. Pá, e pá, e pá. E foi, e foi. E quando Deus quer, tudo aquilo que era dúvida do seu coração, e ele quando foi... Deus. E para convencer um homem Hum, que já está com uma decisão para mudar, só tem que Deus. ser muito bom. Tem que ser de Deus mesmo. Tem que ser obra de Deus. E Deus foi falando, foi falando, foi falando, foi falando. E aí veio a hora do louvor, da oração. E aquela oração começou as minhas mãos pareciam que ia abraçar o mundo. Eu levantava as mãos assim, e os braços iam crescendo, as mãos iam crescendo, a língua não cabia na boca, e comecei a orar em língua, o Espírito Santo veio, me batizou, e aquilo foi uma unção tão grande, que eu não sabia onde eu estava, o que eu fazia, aquela coisa. E o mundo ficou pequeno, Ficou pequeno o mundo. sabe? Meu Deus do Nossa, céu, que coisa mais maravilhosa. E aí, Deus me convenceu de voltar para a igreja católica. voltar para a igreja. Voltar para a igreja católica. Isso em menos de um mês ali, já... Ali é questão de horas. Aí fui na igreja, na catedral, tinha o escritório da renovação. E a mulher que orou por mim estava lá, era a secretária, lá na cripta a ela que orou para Constância. você. A E aí eu Constância. cheguei lá e falei, eu resolvi ser católico, só que eu não quero ficar sentado no banco. Uhum. O que tem para mim fazer? Você Ela, você vê que o pessoal da equipe aqui, acho que se identifica um pouco com essa situação, né? Acho que por isso que o Carlos, graças a Deus, atendeu tão assim. Se você não sabe ainda, um dia você vai saber, essa é mais história desse podcast. é, Mas foi esse impacto. A pessoa, eu falava num outro podcast exatamente isso. A pessoa que tem um encontro com Deus, o primeiro grande sinal de que esse encontro é verdadeiro é que ela não quer ficar parada. Eu quero trabalhar, eu quero servir. E você chegou na secretária que estava lá e falou para eu ela. falei para ela. Ela falou assim, olha, ia começar a escola Paulo Apóstolo. Sim. Primeira escola, na São José. Ela falou, tem uma escola Paulo Apóstolo aqui que vai começar na São José. E tem um retiro de primeira experiência em Fátima do Sul. Falei, o que é melhor para mim? Ela falou, para você, se você puder, em Fátima do Sul, é melhor. Primeira experiência e tal, está começando. Falei, então, é para lá que eu vou. Que prudência dessa mulher, hein? É. Você precisava de mais gente hoje em dia, assim, porque às vezes essa divisão eu acho importante, eu, de verdade. Porque às vezes, até a palavra fala, São Paulo fala que aquele que está bebendo leite dá leite, aquele que está comendo alimento sólido dá alimento sólido. Porque se der alimento sólido para quem está bebendo leite, se engasga, né? Então, era uma prudência maravilhosa, e até hoje eu sei que tem, que retiro de primeira experiência para aqueles que estão começando, depois aquele retiro de aprofundamento, né? Depois aprofundamento de dons e tudo mais isso. Que prudência, que bom que essa mulher É. foi colocada na sua vida para poder começar essa história. E aí, então, eu peguei eu, minha mulher, meus filhos, minha gerente, e fomos para lá. Sábado, domingo. O retiro foi uma benção. Hum.
No domingo de manhã, tô lá no último banco. O pregador lá na frente, ele fala assim: agora você vira para o lado e pede perdão para a pessoa que está do teu lado, né? E eu estava com a minha mulher e estava com uma mulher aqui que eu tentei muito ela, sabe? A vida toda eu queria, e ela sempre foi firme, né? E como ela estava do meu lado, eu virei para ela e pedi perdão para ela, tudo que eu tentei e tal. E depois virei para minha esposa e falei assim: você me perdoa por tudo que eu te fiz, né? Pelas coisas que aconteceram, papapá. E saiu assim, sem querer. Sabe quando? Querendo, sem querer querendo. Sem querer, saiu: você me perdoa pelas vezes que eu te traí. Ela falou: te perdoo. Ah. Ela falou. Falou. Aí, deu um intervalo. Aí ela me chamou: vem aqui. Vem cá. Com quem que você me traiu? Falei: você não perdoou? Perdoei. Esquece. É coisa passada. Agora vamos em frente. Vida nova. E ela ficou das 10 da manhã até 11 horas da noite, insistindo. Você vai falar, porque você vai agora ser homem de Deus, vai testemunhar, você não pode mentir e tal. E ela queria saber. Queria saber com quem Queria era. saber. E aí foi, eu cansado. Cheguei em casa, meu 3 dias de retiro, você tá cansado, Tá, você quer dormir, 11 horas da noite, essa mulher ali, e eu deitado, virei para ela e falei assim: você quer saber? Quero, então você vai saber. Fulana, ciclana, beltrana, vizinho, Nossa, mãe parente, do amigo, céu. funcionário, Que e isso? foi. Ela disse que contou até 20. Meu pai. E ela, o coração ali, É. escutando tudo aquilo. Aí eu joguei tudo esse lixo em cima dela e virei e apaguei. Não lembro mais nada. E aí quem disse que ela dorme? Ah, quem ia conseguir dormir com Ela isso? sempre foi uma mulher assim, falava assim: se você me trair, eu vou cortar, eu vou. Cortar o mal pela raiz. Senhor amado, tem muitas Ela assim. falava assim, rasgado. Ela falava assim: você vai ver o que, que eu faço. Eu te mato. E pá. E aí, como ela ficou sabendo, o diabo falou assim: e agora? Como é que você vai enfrentar a sociedade? Olha, Você não sabia, agora você sabe. Você tem que se matar. ela começou a ser tentada ali. Pra E falar. o diabo falando no ouvido dela. É. E ela falou: é verdade. Ela foi para a cozinha, subiu em cima de um banquinho, em cima da geladeira tinha duas armas, dois revólver. Pegou um revólver, e quando ela pegou o revólver, ela se viu no chão, o corpo dela no chão, o rosto uma bola de sangue. Aí ela olhou, aí o diabo falou assim: não, quem tem que morrer é ele. Ah, ela pensou em se matar Se primeiro. matar. Não é que se matar, não pensou, o diabo falou. Sim, Aí ela foi, pegou a arma, e aí o diabo falou assim: não, quem tem que morrer é ele. é ele. E ela falou assim: é mesmo, ele que é o vagabundo, sem vergonha, presta. E Meu. foi falando um monte de coisa, e foi pro quarto. E você dormindo. E eu dormindo. E na minha frente, tinha uma poltrona. Ela sentou na poltrona, cruzou as pernas, e pôs o revólver em cima das pernas, e falou: agora você vai morrer. Quando ela foi levantar o revólver, ela não conseguia, o revólver caía. Ela puxava para um lado e caía para o outro. E não conseguia. Não tem explicação. Não tem. Um É uma, revólver, uma, quem, uma quem, ação quem sobrenatural. que não consegue segurar um revólver na mão? Sim. E aí o revólver caía. Aí ela falou assim: eu posso não ter força para levantar um revólver, mas um palito de fósforo eu tenho. Ela continuou com o firme propósito. Firme e forte. Quando ela levantou para pegar o palito de fósforo e um álcool, eu tinha um filho no berço. Ele, ele se mexeu. Ele resmungou. Aí ela falou assim: meu Deus, se eu tacar fogo nele, eu vou queimar meu filho.
Olha só. Aí ela foi para a sala e ficou a noite inteira acordada, não conseguiu dormir, só pensando em desgraça, chorou a noite inteira. No outro dia ela levantou cedo, ela foi à procura de alguém para dar uma força. Foi atrás porque a segunda-feira não tem padre, então os padres tudo de folga. E ela foi procurar nas paróquias, não achava. Aí chegou na Senhora de Fátima, o padre do Vila não estava, ela foi para outro lugar, não achou, voltou para Nossa Senhora de Fátima. E quando ela voltou, o padre tinha chegado, tinha ido fazer um enterro Ah, uma no Ezequiel. Aí quando ela voltou na Nossa Senhora de Fátima, achou o padre, aí o padre abraçou ela e aí conversou, e aconselhou, e falou, e falou. Quem que era o padre? Padre do Vílio, Padre do Vílio. um grande homem. Olha. Aí ela abraçou esse homem e pediu ajuda. E aí saiu daí, disse que voltou tudo. Sabe? Saiu De perto do do padre, pé do padre, voltou tudo aquela situação, aquela a revolta. opressão toda. Foi para casa, tacou fogo no colchão, porque eu tinha falado que tinha levado mulher em casa, e quando ela viajava, sabe? Então, a primeira coisa que ela fez, ela tacou fogo no colchão e pegou o carro e foi embora. E você foi trabalhar de E eu fui manhã. trabalhar. Foi embora e eu falei, Deus vai fazer a obra, né? Uma confiança tremenda. Passou um dia, nada dessa mulher. 2 dias, aí comecei a falar para os irmãos, falar, vamos orar, que ela foi embora, não sabe onde é que está, deixou em casa, sumiu, deixou os filhos em casa. E no terceiro dia que eu fui saber onde é que ela estava, ela pegou o carro para São Paulo, no trevo de Nova Alvorada do Alvorada, Sul. ela foi para Campo Grande. Ela falou, eu vou para Campo Grande, vou fazer um teste de AIDS. Se eu tiver com AIDS, aí eu tiro a minha vida de vez e acabou. Nossa. E aí, então, ela fez esse teste e ficou lá esperando, ficou num hotel. Pertinho do hotel passava o trem. Ela estava no terceiro andar e ela ficava pensando como é que ela ia fazer para pular de lá, para cair embaixo do trem. Mas ela falava assim, se eu pular aqui eu não me mato, porque é muito baixo. E aí ia lá no trem para ver como é que era o trem. E disse que ela só via cinza, não tinha cor. Tudo era cinza, sabe? E nós ali, orando, confiando, Aqui. vamos saber. Aí eu descobri que ela estava em Campo Grande. Aí eu peguei meus filhos, minha irmã, falei, vamos lá buscar. Aí ela mudou de hotel, porque ela soube que eu fiquei sabendo, ela mudou de hotel. Aí acabamos descobrindo. Passamos na floricultura, comprou uma rosa cada um, os filhos, né? Falei, vocês vão na frente, se der lá. É engraçado agora, mas Aí as triste. pessoas que passam por esse sentimento de morte, eu já passei por isso, eu sei como é. É terrível, porque a gente pensa em acabar com a dor. É o sentimento que a gente pensa é esse, em acabar com a dor, acabar com aquele sofrimento, e acredita que a única forma de acabar com isso é a morte. Além disso, as pessoas ainda passam por isso, sente assim, que acabando com a própria vida, eu vou punir a pessoa que me fez uma dor. E infelizmente, isso é uma mentira que é colocado na mente da pessoa, é uma seta inflamada, que São Paulo vai dizer, para inflamar sua mente e para poder fazer com que você consiga cometer esse mal Porque terrível contra a uma própria vida. coisa é assim, nós não morremos. Não, Eu sou um espírito, moro num corpo e tenho uma alma. isso. Então, o meu espírito, ele vem de Deus e volta para Deus. Aí Deus vai julgar, certo? Então, se você morrer numa situação dessa, é muito perigoso. É. Você, né? Você tirar a própria vida é muito perigoso. Isso é a coisa Não é mais, a solução. é a coisa Não é a mais solução. errada. Então Não, você não morre, não. né? É. E se você for para o inferno,
Diz a palavra de Deus que o verme não morre e o fogo não apaga. Porque você vira um verme e o fogo não apaga. Então você vai se. A eternidade sua é queimar. É triste demais. Tem solução. Para toda situação, o Carlos sempre fala isso. Todo problema tem solução. É. Diante de Deus, a palavra Jesus, o anjo diz para a Virgem Maria: para Deus não existe nada impossível. Tem solução. Quero convidar você aí, diante dessa história maravilhosa, deixar seu comentário aí. É muito importante para a gente poder saber também de onde é que você está assistindo esse podcast. Essa história aqui é uma das histórias mais fortes que eu já escutei. Eu já escutei algumas vezes o testemunho do Carlos, mas em várias ocasiões, e nem sempre é tão detalhado, por isso que é tão importante o podcast, porque a gente tem a oportunidade de aprofundar mais nisso, né? E deixa aí o seu comentário, é muito importante para a gente, tá bom? Vai já fazendo o seu pedido de oração, porque os pedidos de oração que são feitos aqui também são levados para rezar na chácara, na intercessão da terça-feira. É muito importante lembrar disso, tá bom? Exato. Mas e aí, Carlos, então você partiu para Campo Grande com esse plano já, É. os filhos, cada um com uma rosa na mão, para poder chegar nela e, de repente, amansar o coração dela com os filhos, né? É, os filhos já ajudaram bastante, né? Então, aí chegamos lá, batemos na porta, aí ela olhou Olho mágico. no olho mágico, viu a carinha de um filho, aí Uhum. já, né? Minha irmã estava com o filho no braço, aí, quando ela me viu, ela ficou meia... Mas tudo bem, entramos no quarto e tal, e aí eu convenci ela, né? Que ela viria para casa, e eu sairia de casa e ela ficaria. E aí voltamos, mas eu não saí de casa. Você não saiu. Nem do meu quarto não saí. Mas ela foi para um outro quarto e se trancou, ficou no escuro. Aí eu lembrei desse homem do Paraná. Que tinha feito a primeira experiência de Isso. batismo. Liguei para ele e falei, aconteceu isso. E ele falou, rapaz, o que você foi fazer? Aí ele falou assim, eu vou ter um retiro de casais fim de semana aqui em Vencedor Braço. Você vem? Falei, eu vou. Você só precisa convencer ela. Aí passei o telefone para ela e ela falou, não, eu vou. Tá meio que dispensando ele, assim. Mas Dizendo ela que... tinha um carinho muito especial por ele, né? É. Porque trouxe de volta para a igreja e tal. Me tirou do hospital. Então, ela tinha um carinho. Mas, no fundo, ela não queria mais saber de mim de jeito nenhum. Não é para menos, né? É. E aí, então, chegou na quinta-feira à noite, a gente ia sair na sexta-feira de manhã, e a sexta-feira à noite começava o retiro. Eu fui no quarto dela e ela falou assim, não, eu não vou. Eu falei, como não vai? Eu falei, não, você tem que ir, você falou para o homem que ia, você tem, né? Arruma as malas. Não, não vou, não tem ninguém que faz eu ir, ninguém quer saber mais de você e tal. E eu levantei o dedo e falei assim, em nome de Jesus você vai. Só isso falei. A autoridade da palavra. Só isso, do nome. O nome de Jesus. Isso foi muito importante para a gente entender o que é um nome, Sim. o poder do nome. E aí, sexta-feira de manhã, 6 horas da manhã, eu peguei o carro, fui embora e tal. E na viagem, e aí eu falei, se ela ficar fazendo muita pergunta, eu não vou poder mentir, vai. Né? Peguei, dei a Bíblia na mão dela e falei, vai lendo. Foi você e ela no carro ou tinha Só mais ela, alguém? Só eu e ela. Aí fomos. E ela foi lendo, chegou a uma altura, ela fechou a Bíblia e fez uma pergunta. O que tem a ver você com fulano, fulano e fulano? Queria saber mais. Uma coisa que aconteceu lá em Bonito. Que eu falei que ia pescar. Pescar que nada. Eita Deus. Aí eu não podia mentir, Não podia né? Eu mais. falei, não vou mais mentir. Daí, eu falei a verdade. Quando eu falei a verdade, a mão veio assim, ó. Mas com toda a força. Mas deu Um tapa. tapa. Mas de jeito. A E lágrima você correu, dirigindo. assim.
dirigindo. Meu A Deus. lágrima correu e a orelha ficou tim. É, um Falei, tapão, glória a né? Deus, Meio glória a que. Deus. E aí ela começou. Eu vou para esse retiro, mas eu nunca mais quero te ver. Eu não te perdoo, não perdoo. E se alguém tentar fazer eu perdoar, eu não vou perdoar. Não tem ninguém na face da terra que vai fazer eu perdoar. Não tem Jesus Cristo que faz eu perdoar você. Eu não vou te perdoar, eu não quero mais você. E ficou falando. O tempo todo, na viagem, o Nossa. resto da viagem. E aí foi. Bom, falei, Deus é poderoso. E fomos embora. Chegamos lá. Eu cheguei na casa do pregador, era pertinho do retiro. A Sim. casa do pregador era na Barra do Jacaré. E o retiro é em Venceslau Braz, é perto. Uhum. Chegamos lá, aí veio um servo que era delegado. Ele me pegou e falou assim, vamos conhecer a delegacia, vamos comigo. E eu peguei, deixei o cara lá, peguei a chave, levei embora. E ela ficou Sozinha. sozinha com as irmãs. As As irmãs. irmãs, ainda bem. E as irmãs falavam, não, você tem que perdoar ele. Eu fui traído com o meu, como é que era? Sei lá, As irmãs contavam pra é, ela que também foram traídas foi de várias traída. formas, então. É. E tentando convencer ela que Foi perdão traída é com a a minha solução. irmã. Ela falou, não, eu fui Ah, traída com a minha irmã. Ela falou, não quero saber que você foi traída, eu não quero mais, eu não quero nada, eu não quero sair. E xingava, sabe? meu Deus. Nossa, revoltado até. E queria a chave. Ela queria a chave e a chave estava comigo e eu não voltava, não voltava. E ela queria pegar a chave para Queria ir voltar. embora. Ia me deixar a pé. Hum, Mas eu voltei antes da noite ali, na hora de ir para o retiro. Vamos embora. Tomamos banho e fomos para o hum. retiro. Chegamos no retiro, 250 casais. 500 pessoas. 500 pessoas dentro da igreja. Hum. Coisa mais linda do mundo. Retiro de casal é coisa maravilhosa. Os Nossa, 500 casais. é lindo Não tem demais. explicação. E aí, começou a pregação, começou o louvor, começou. E aí, toda a gente de casais pega na mãozinha dele, olha Sim. no olho dele. É. Nossa, isso era um E você, inferno. e você tentava pegar na mão dela Eu assim virava para mesmo? ela, ela nada. Nada. E tal, e vai. E aí o pregador falava assim, fala para ele que você ama ele. Ela olhava para ele e falava assim, eu te odeio. Eita, conhecendo a Vera, que eu sei, conheço pouco É, ela, mas graças a Deus eu sei que ela é uma mulher muito suave, muito nossa. assim, uma benção de Deus. Eu imagino a raiva que ela devia estar para poder fazer isso. Meu Deus E amado. o pregador falava assim, olha no olho dele, perdoa ele. Ela falava assim, eu não te perdoo. Se eu te perdoar, não me perdoo. Se eu te perdoar, não perdoa que eu me perdoei. Glória a Não Deus. tem ninguém que faz eu perdoar você. E tal, e vai. Aí deu o intervalo às 10 horas da manhã no sábado. Fui para a capela, o pregador estava lá. Falei, se você não fizer a coisa acontecer, filho, meu casamento acaba aqui. Hum. Ele falou, não, vamos orar. Vamos jejuar e vamos Você orar. foi pedir socorro pro pregador, então. Foi. Aí voltamos depois do intervalo. Começou a pregação do perdão. Aí que a coisa ficou feia. Nossa, Aí que o diabo se mãe. levantou. E ela falava assim: tem 250 casais, só fica falando para mim, só fica falando para mim. Aquilo que acontece em todos os retiros, praticamente, né? Você fala, você foi lá, você contou minha vida pro pregador, é por isso que ela fica falando só pra mim. E não tinha falado nada, não tinha nada disso. Aí terminou a pregação, e aí aquela coisa de se abraçar, de se perdoar, de se amar e tal. O pregador falou assim: agora você vira de frente. Hum. E ela virou de frente assim, com aquela cara. E o pregador falou assim: por Jesus, você gostaria de perdoar ele?
quando ela falou assim, quando ele falou por Jesus, ela lembrou do Jesus que ela ouvia falar na catedral. Que ela ia na catedral no grupo de oração e ela se sentia bem, porque quando oravam, falavam em nome de Jesus, falavam de Jesus. E quando falou assim, por Jesus, você gostaria de perdoar ele? Ela lembrou e ela falou assim, por Jesus, eu gostaria de te perdoar. Quando ela falou isso, caiu A aquele palavra peso. de sabedoria, a palavra de A palavra de ciência. ciência. Caiu aquele peso das costas, uma tonelada. Aí ela me abraçou e começou a chorar. Oh, E Deus. chorava, e chorava, e me abraçava. E aí a minha vida começou aí. Que Aí começou a maravilha. minha vida. Que Porque até aí, filho, benção. foi duro. Olha aí, gente, um testemunho para você também que tem essa dificuldade. Eu encontro muitas pessoas assim que falam: "Ah, eu não perdoo, eu não estou sentindo de perdoar". Perdão não é sentimento. Perdão é decisão. E através dessa palavra de sabedoria, palavra de ciência que foi usada para poder começar nessa história nova na vida do Carlos, também pode ser usada na sua. Por Jesus, por amor a Jesus. Você gostaria de perdoar as pessoas que você precisa perdoar? Pensa nisso. Tenho certeza que Deus já está também usando dessa palavra para poder tocar no seu coração. E como era um retiro de casais, o pregador, ele colocou bem, assim, uma ênfase do que é um matrimônio, o que é um marido, uma mulher, o amor de um por outro. E ela entendeu uma coisa que a gente precisa entender. Ela entendeu tanto que não tem ninguém na face da terra que pode levar eu para o céu, para ela para o céu, não sei eu. Olha isso. Tanto é que ela falou assim, eu te perdoo, isso no outro dia. Ela falou assim, eu te perdoo de tudo que você fez. E se você fizer de novo, eu te perdoo de novo. Eita Deus poderoso. Isso é coisa que não tem explicação, sabe? Porque você precisa entender. Porque você perdoar, mas até um certo ponto, não é perdão. Vamos ver se um dia, eu estava pensando aqui, se Deus for da vontade de Deus, né, a gente consiga trazer a Dona Vera aqui, porque, Convidei ela. olha, de repente, né, uma próxima de repente. Porque o testemunho dela de perdão, eu já ouvi num retiro É de muito casais, forte. em alguns retiros de casais que eles pregaram junto, eu já falei isso para ela, eu acho. Testemunho de perdão que ela tem desse testemunho, que ela fala, foi o que ajudou a que eu perdoasse as pessoas que me machucaram também. E através desse perdão é que o Senhor começou a confiar ministério na minha vida. Porque antes desse perdão, eu era carregador de pedra, carregador de cadeira, normal, um servo que servia ali naquilo que podia. Mas depois disso é que começou a graça de Deus. Através do perdão poderoso, o poder maravilhoso que existe no perdão para libertar a vida, tanto sua, que libertou, tanto dela também, É. e da família e tudo mais, né? Foi uma graça muito grande. Porque a responsabilidade que ela põe em cima, falando assim, não é a liberdade, mas é uma responsabilidade. Né? Porque seria muita covardia, né, da parte da gente, a gente voltar a ser aquilo que era. Porque ela vai perdoar. Não, não é assim. O cachorro que volta ao vômito. Não. A gente não é santo, mas também não pode dizer assim, não. Porque ela vai me perdoar, eu vou continuar. Né? E outra coisa, você não volta a uma vida velha, não é por causa das pessoas, é por causa de Deus. Por causa de Deus. Né? Se hoje eu não traio ela, não é por causa dela, é por causa de Deus. Se fosse por ela, talvez eu teria traído de novo. Entende? Então, por amor a Deus, isso chama-se temor a Deus. O temor a Deus não é medo de Deus. É por amor a Deus eu não faço. Entende? Não falta oportunidade, não falta as pessoas se oferecerem, mas é por amor a Deus. Nunca esqueça disso. Se você ama a Deus, você obedece a Deus e você não faz aquilo que é errado. Se eu falo que eu amo a Deus, mas eu bato na minha mulher, se eu falo que eu amo a Deus, mas eu traio a minha mulher, é mentira. Se eu falo que eu amo a Deus, mas eu continuo fazendo as coisas erradas,
é mentira. Entende? Uhum. O amor a Deus você demonstra nas pessoas. Nas É, pessoas. nas pessoas. Sim. Porque eu amo a Deus, eu não faço aquilo que é errado. E é isso que é muito importante a gente entender. Se você, casal que está aí assistindo, saiba da importância de você participar de um retiro de casais. É algo assim, já está tudo bem. Se você sente que está tudo bem, ótimo. Vai ficar muito melhor. Porque quando você participa de um retiro de casais, você vê testemunhos, a palavra de Deus entra, você consegue entender que, através de tudo aquilo que é o projeto do plano de Deus para a família, transforma também o seu casamento. Quantos testemunhos desse tempo que eu tenho de comunidade eu já vi de casais que entraram num retiro de casais e se transformaram, e transformaram o matrimônio, transformaram a vida sexual, transforma a vida de testemunho de educação dos filhos. Quanta coisa maravilhosa. O retiro de casais é essencial. Se é casado, tem que fazer retiro de casais. Quantas vezes? Quantos puder. Quantos puder. Que quando você convence uma cabeça, é uma. Mas quando se convence as duas, O casal junto. aí você tem a família. Entende? Porque não tem como educar filho, como levar os filhos para Deus, como direcionar a sua vida. Se você vai para a igreja, ele não vai. É ruim. Tem muitos assim, Tem infelizmente. muito. Porque falta retiro de casais. Falta pessoas, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Porque não se tem conhecimento. Porque quando você faz um retiro de casais, é o próprio Deus que envolve, né? Sim. E ele vai envolvendo e as escamas vão caindo. Vai caindo tudo aquelas coisas, aquelas dificuldades, aquela ciumeira, aquelas brigas, aqueles, né? Uma mulher quer ser mais que o marido, o marido quer ser mais que a mulher. Tudo isso acaba, porque o retiro de casais é para equilibrar, certo? E aí você restaura uma família. E é por isso que a guerra hoje é contra a família, né? Claro. Porque se tem, que nem o Carlos está falando, uma família restaurada, se tem uma família restaurada, meu Deus do céu, o que aquela família pode fazer? É. Os filhos vão ser filhos restaurados, depois toda a sociedade, tudo isso, todo lugar que ele vai é uma diferente, uma pessoa restaurada. E vai ajudar também a restaurar outros. Exato. Porque tem que ter, né? Você precisa restaurar o casal para restaurar a família e depois que restaura essa família vai restaurar outros, Restaurar né? outros. Então, isso que funciona. Porque não adianta. Como é que você vai curar se você está doente? Só pode curar aquele que já foi curado também. Dentro do reino de Deus é assim. Que maravilha, Carlos. Olha que história maravilhosa. Testemunho gracioso, uma graça de Deus para nossas vidas. E eu quero, além disso, antes da gente entrar no momento, porque agora vamos entrar no momento da comunidade de Boquim, né? Eu acredito que aí vai começar a comunidade. Quero convidar você para poder curtir, comentar, compartilhar. É muito importante porque quando você faz isso, mais pessoas são alcançadas, mais pessoas também recebem a indicação nas redes sociais para poder ter conhecimento de um testemunho desse tesouro maravilhoso, tá bom? Queremos agradecer também a todas as pessoas que apoiam a gente. Do meu lado, eu acho que daqui, não sei, ainda estou meio me acostumando, mas tem um QR Code aqui na tela, você pode também fazer doações, porque a obra de evangelização, essa obra de evangelização não tem preço, não tem dinheiro no mundo que pague a evangelização, mas tudo que vai fazer para evangelizar tem custo. E, graças a Deus, Deus é fiel através da sua fidelidade também. Se você pode, doa, faça a doação, é espontâneo, o valor que você fizer, tenho certeza que vai ser muito útil para cada um de nós. Para ajudar quem for ajudar. Né? Talvez a pessoa fale assim, mas eu não vou dar dinheiro, né? Mas eu falo para você, a Bíblia diz assim, mesmo que você der um copo de água fresca a um desses meus irmãos mais pequeninos, porque é meu discípulo, é a mim que você está fazendo. Não perderá a recompensa. Quer dizer, aonde você vai receber essa recompensa de um copo de água fresca que você deu para um homem de Deus? No inferno? Não.
No céu. Então, filho, mesmo que você dê um copo de água, você fala assim, ah, não vou dar dinheiro. Filho, eu falei para você, doa. A obra é de Deus. Se fosse minha obra, eu já tinha saído dela, Sim, certo? Mas a obra é de Deus. Então, ajude a obra de Deus. Não estou fazendo aqui querendo botar medo em você, não. É o que a Bíblia diz. hum, Mesmo que você dê um copo de água fresca a um desses meus irmãos mais pequeninos, porque é meu discípulo, não vai perder a recompensa, certo? glória a Deus. Mateus 10, não sei o quê. Mas leia, você vai ver. Então, porque a gente faz muita obra de caridade, Sim. certo? Ajuda muita gente. Mas quando pede para a igreja, não. Para a igreja eu não vou dar, porque a Hum, igreja é rica. Entenda o que é a igreja, entenda o que é a obra de Deus, entenda qual que é o movimento, por que precisa pagar, por que precisa dar dinheiro. Tudo tem custo, como sim, você fala, né? Tudo tem custo, tudo. né? Precisa comprar câmera, precisa comprar microfone, tudo isso precisa, né? Alguém tem que ajudar. Sim. Tenho certeza que Deus já, porque nós rezamos, acreditamos na providência de Deus, Deus já está tocando em muitos corações para poder fazer essa Sim. doação. Seja sempre muito bem-vinda a sua doação. Mas e aí, Carlos? Você então consegue essa reviravolta no seu casamento, uma maravilhosa, com certeza é a mão de Deus agindo. E você volta desse retiro e aí, como é que começa Então, daqui para frente? aí é o seguinte, nesse retiro de Fátima do Sul, Hum, depois a gente foi para um outro retiro lá em Douradina. Quando, eu não lembro se foi em Douradina ou se foi em Fátima do Sul. Sei que essa secretária pediu para marcar um retiro em Dourados com eles. olha. Esse pessoal que estava em Fátima do Sul, que pregou o retiro, era um pessoal de Marília. Hum. Chamava os 5 de Marília. Ah, eu conheço alguns deles. Conheceu? Então, até hoje estão na ativa, Graças a né? Deus. Que um era o Rodrigão, do Louvor e Glória, outro era o, o Mamédio, Na média, o Faria, Farias, o Beto o Beto e o Jaime. e o James. 5 pessoas Aí, foram para gente, se vocês não conhecem esses nomes, o Farias e o Beto vêm sempre aqui, graças a Deus. o Rodrigão. O Rodrigão também, nossa, o Rodrigão da banda Louvor e Glória, se você não está entendendo, é o Rodrigão da banda Louvor e Glória, no comecinho É, bem do ministério dele. eles eram bem no começo. Maravilha. Mas foram nossos formadores, a gente deve muito a eles, né? É, o James e o Mamed eu tive a graça de conhecer lá em Marília. A gente foi num retiro lá em Marília e eu conheci ele. E o James também, mas ele não estava pregando nesse dia. Ele só passou pelo retiro e foi embora e alguém me apresentou. Ele falou, esse aqui é o James. Para a gente não ser injusto. Uhum. Esse homem que me tirou do hospital, me trouxe de volta para a igreja e restaurou meu casamento, chama-se João Camelote, João que é Camelote. pai do, do Jamie, pai do Faria, sabe, na fé, Uhum. e é avô do Rodrigão, né? No do Rodrigão. A gente sempre fala isso, né? Do pai da fé, aquelas pessoas que evangelizaram a gente primeiro. E aí o João Camelote, da vez que ele veio aqui, a gente até pediu benção para ele da comunidade, falou, não, por que você está pedindo? Porque você é meu avô na fé, né? Graças Então, a Deus. são pessoas que a gente não pode deixar de lado, É, certo? sim. Tem seus defeitos? Tem, mas muito mais vale as qualidades do que os defeitos. É um tempo para cada coisa. E eu diria assim, tem pessoas que talvez estejam magoadas com ele, estejam, né, com ressentimento. Eu diria para você, passa por cima disso. Por amor a Jesus. É o reino, Sim. entende? Quanto bem fez para o reino de Deus. Uhum. É humano também, como qualquer um de nós. Talvez foram incompreensíveis, foram Isso. transigentes, talvez, não sei. Não era o momento É, para isso, mas mas eu diria para você, porque é uma necessidade também, quem quer que seja. sim. Se você tem algum ressentimento, perdoa. Porque esse ressentimento talvez te impeça de entrar no céu. Olha só. Se você não perdoar de todo o teu coração, você não vai entrar no céu. É preciso perdoar. Então, qualquer um, que seja esses homens que a gente disse aqui, mas também coordenador do seu grupo, Padre, né? padres, bispos, tudo isso é necessário.
E o perdão é aquilo que liberta, como a gente escutou aqui muito bem. Então você vai, traz esses 5 Isso. para poder fazer o retiro aqui em Dourados também. Aí vieram, fizeram. Você traz não, né? Na verdade foi a diocese que a trouxe, diocese trouxe. a renovação A que renovação trouxe. trouxe. A gente participou. Até aquela hora você também era só mais um ali na multidão. E daí, então, teve um retiro. Depois, então, veio uma outra ocasião de ter um retiro de intercessão para toda a renovação. Para toda a renovação. Toda a renovação tinha muita gente. A diocese toda veio para o retiro de intercessão. E nesse retiro de intercessão surgiu um chamado, assim, umas 40 pessoas. Se sentiu chamado de ser intercessor, sabe? De ter esse carisma de interceder, de orar e tal. E foi separado. Separou. Certo? E aí, o Jamie deu uma formação para esses 40. Depois do retiro, Depois do retiro, saiu os 40, dos 40 foi dada uma formação. Aí foi feita uma formação e tal. E eu lembro que uma noite, o Jamie, numa roda assim, falou assim, falou tudo. O que é intercessor e tal, foi formando. Perdão. E aí, Enquanto ele bebe aguinha ali, se recupera, deixa o seu like aí para poder fortalecer a nossa missão. aí ele sentiu assim, que nem Gedeão, que foi para a guerra com 30 mil soldados, e ele sentiu que nesse meio tinha muita gente que não ia aguentar. No retiro. Na formação. Na formação ainda dos 40. Nessa roda de 40, ele falou, quem está com medo, dá um passo à frente. Olha só. Ele era Aí, ó. estrategista, ele maravilhoso. Bom, enfim, sobrou 12. 12. Sobrou 12. E esses 12, então, começamos um trabalho de intercessão. Começamos a orar, a gente se reunia, orava. E era uma coisa assim, fora do comum. Aqui em Dourados. Aqui em Dourados. E a gente, então, se reunia em casa, reunia no mato, se reunia para orar. E Deus, então, manifestava. As pessoas ficavam arrebatadas. Era coisa fora do comum. Sabe? Era coisa maluca. Tá? Não tem explicação, não dá para falar. E aí, desses 12, como o tempo vai passando, as coisas vai esfriando, né? Tudo vai. Mas 5 ficou mais firme, fervoroso. E a gente tinha uma afinidade muito grande, sabe? Irmãos de oração. Irmãos de oração. E a gente, então, marcava a oração, a pessoa não ia, mas a gente ia. Vamos orar hoje, vamos para o mato. A pessoa não ia e tal. Então, começou a funilar o negócio ali. E foi. E acabou. Desses 5, então, surgiu a comunidade Boquim. Os 5. Certo. E aí começamos a se reunir mais, a orar mais, a buscar mais. E quanto mais buscava, mais Deus revelava, mais Deus falava. E foi surgindo a ideia de se formar a comunidade. E aí conversamos com o pessoal e tal. E aí, para dar uns passos, como é que ia fazer e tal. E começamos então a comunidade Boquim. Esses 5 hoje, eles são você, o Carlos, o Alcemir, Calado, o Samir Soares, o Calado, o Ederval, a Laici e a Leci. Então, desses 5, só tem eu na comunidade. Hoje. Mas todos são fundadores. Sim. Participaram da fundação. O fundador nunca perde o seu mérito. Né? Isso. Se você lê Hebreus 3:3, diz que a obra, o fundador, é mais digno do que a obra. Você sabia disso? Sim. É muito forte. É muito forte.
Então, um fundador tinha dignidade de fundador. Não importa se ele tem, se não tem, para mim não faz diferença. Uhum. Eu não fundei sozinho. Eu estou aqui porque Deus me preservou. Mas pelos meus méritos também não estaria. Então, essa fundação, ela não vai mudar. Nunca muda, Não, sim. certo? E que bom que você tem esse Não, sentimento, que sempre, bom. sempre Isso já falei, é um sinal, por sempre, que que no começo a gente dizia, comunidade com 30 anos, esse ano a gente é, faz 30 anos, é, por que que a comunidade? Então, por essas coisas, por esse sentimento, de repente, seu, de entender que você não é mais do que os outros fundadores, mas por graça de Deus, Deus fez com que você permanecesse quem tem mais mérito, o fundador da igreja ou os que estão na igreja? o fundador, é claro, graças a Deus. Então a gente está na igreja porque ama Jesus Cristo, Isso, entende? Não é por causa da igreja, mas por causa de Jesus. sim. E Entende? também nós, todos que somos da comunidade Boquim, somos frutos dessa fundação, É, né? Somos co- gratos e co- rezamos por eles, né? cofundadores, né? Cofundadores. Né? E fazem parte, e todos têm seus méritos. Hum, Né? Quanta gente que entrou, saiu, fundou outra comunidade, fundou outro movimento, e estão se dando bem, graças a Deus, tem muitos né? frutos, é Muitos verdade. frutos, muitos frutos. Para a graça de Deus. Eu lembro que uma vez nós fomos dar retiro em Cuiabá. Cuiabá. E um rapaz, ele se envolveu muito lá. E hoje ele é o que fundou o Encheivos de lá. Olha, começou o Instituto O Cheios. Encheivos de lá é maior do que aqui. É, eu já ouvi falar, sim. E o fundador do Encheivos daqui também era da comunidade. Também não participou da É, comunidade. Falou. Ele já me deu testemunho, é, Marcelo, é verdade. entende? Então, esse fruto é um fruto que dá dando fruto. Sim. Então, por que eu vou ficar chateado? Ah, porque o cara não ficou na comunidade. Não Não. saiu porque ele foi fazer outra coisa. Graças a Deus, né? Sim. Desamarra, vai trabalhar. É. Fica amarrado, né? Porque a obra tem que crescer. Nós estamos aí, né? É. Nossa obra e tal. Mas a graça de Deus é muito maior. Então, os 5 reunidos ali, Deus colocou esse chamado maravilhoso no coração para poder fundar a comunidade de Boquim. Mas e Boquim? De onde que vem esse nome? Boquim é de Juízes 2, Uhum. certo? Quando nós estávamos saindo de Marília, estava dentro do meu carro. Estava eu, Alcemir, acho que os fundadores, não sei se era os fundadores, tinha alguém diferente, não sei. Passamos na casa do Jamie, que era uma pessoa muito, um dos melhores, assim, formador que eu conheci. Aquele que selecionou dos 40 os 12 É, e dos 12 ficou os 5. uma coisa fora de série, um homem fantástico. Uhum. Nós estávamos dentro do carro para sair e ele veio com uma rosa e deu a rosa para o Alcemir. Deu uma rosa para você mesmo. O Alcemir pegou e colocou dentro da Bíblia. Hum. E viemos embora. Acho que tinha o Ismael, gente, se não me engano, não sei. Olha. Viemos embora e oramos. Nossa, a gente orava a estrada toda, né? Eu já Ah, fiz. maravilha. Aí, um dia nós estávamos na fazenda, num momento de oração, e a gente estava pensando sobre um nome da comunidade. Né? Que nome podia dar, tal, tal. E aquilo foi instigando a gente. E nós estávamos lá nesse momento de oração e o Alcimir abriu a Bíblia, justamente onde estava a rosa. Caiu lá em Juízes 2. Aí ele leu uma passagem que fala de uma comunidade que orava, mas orava e intercedia e chorava. E chorava. Chorava, em vez de orar, chorava. Eu sempre falo, é muito fácil orar, Uhum. mas chorar por alguém que não merece É mais é mais difícil. difícil. Chorar por um povo que não quer saber de Deus, né? É Uhum. mais complicado. E a gente, então, ele olhou aquela passagem e falou, olha aqui o nome da comunidade. E Olha. a comunidade chamava Boquim.
É o nome da... E embaixo no rodapé da Ave Maria fala assim, boquinha significa os que choram. Falou, aqui, ó. Vamos botar esse nome. Vamos botar. Porque também vocês choravam bastante. Não, a nossa oração era só choro. Só A gente choro. ia pro monte, chorava, sabe? E, e o choro não era um choro assim, simplesmente um choro, mas era um choro acompanhado com uma dor de parto, Hum. certo? Doía as entranhas, como se fosse nascer alguém, Uhum. né? Como se fosse nascer algo que queria nascer. Choro e dor, choro e dor, choro e dor. E então aquilo foi tendo um sentido na vida da comunidade, né? Nasceu o carisma. Nasceu o carisma da intercessão. Então, nosso carisma é intercessão. Se você vai na comunidade, você vê uma oração, ela é um pouco diferente, ela é um pouco mais fervorosa, um pouco a gente tenta assim ensinar as pessoas a orar, né? Uhum. A oração ela tem passos. Sim. Ela não pode ser uma oração simplesmente chegar diante de Deus e falar, quero isso, quero isso, quero aquilo, preciso disso. Não é isso. Uhum. Você não vai chegar diante de um juiz e falar assim, eu quero isso, Senhor, você tem que fazer isso para mim. Não. Diante do juiz você chega lá, não pode chegar nem de boné, nem de bermuda, né? Você chega É o Senhor dos Senhores ali, é, né? Ali. imagina chegar diante de Deus e falar assim, Deus, faz isso para mim, porque eu preciso, É, né? determinismo, Porque eu né? sou teu servo, eu preciso, você tem que fazer. Hum. Não. Então, a gente costuma ensinar os passos da oração, reconhecer quem é Deus, Criador, Senhor, Pai, né? E tem todos os Uhum. méritos, né? Não que você vai mudar Deus, mas você precisa reconhecer quem é Deus. Sim. Quando você reconhece quem é Deus, você reconhece quem é você, miserável, pecador, servo inútil, e vai reconhecendo as tuas misérias. E aí, depois que você faz essa oração de reconhecimento de quem você começa então a ter raiva dos teus pecados. E aí Sim. você começa a interceder e expulsar o mal da tua vida, certo? Em Uhum. nome de Jesus você renuncia. A tua oração tem que fazer você renunciar àquilo que você faz de errado. E aí depois que você renuncia à sua vida, aos seus pecados, você começa a lembrar de quem está mais próximo. Aí você começa a rezar pelos mais próximos. E você faz uma oração pela pessoa, pela esposa, pelos filhos, pela comunidade, pela igreja, e você vai orando. E aí você vai colocando. E aí você tem uma imensidade de gente para colocar. A oração ela não termina assim, não tem mais palavras, não. Uhum. Depois que você fez toda essa intercessão, aí você faz um louvor a Deus, Olha só. porque aí vem a gratidão da oração. Quando você ora e você ora uma intercessão que tem uma, tem uma base, não pode ser uma oração. Ai, Senhor Jesus, tira de mim essa situação, essa dor que eu tenho no meu coração. Ai, tira de mim essa tentação. Deus não vai tirar nada. Não Não tira. tira. A tentação é sua. Quem está sendo tentado é você. Você que tem que sair. Manda embora em nome de Jesus e Sim. renuncia. Ai, Senhor, olha, me dá uma agonia, sinceramente. A oração que não tem fundamento. Você fica lá, aquela lamentação, aquela choração, nha, nha, nha. E Deus fala assim: faz alguma coisa na sua vida, filho, você que tem que fazer. Para vocês verem que eu, como servo da comunidade, e tive a graça de morar alguns anos na comunidade, é muito forte isso, esse negócio essa oração diferente, entende? Porque o carisma da comunidade é rezar pelos outros e principalmente por aqueles que ninguém lembra. Esse é o chamado principal da comunidade. E quando a gente entra em oração, e é principalmente aqueles que entenderam tudo isso que o Carlos explicou, eles começam a entender essa necessidade de rezar por aqueles que ninguém reza. Rezar, lembrar, conquistar, libertar através da oração, da intercessão. Quantos momentos de oração, de intercessão que a gente teve? Eu lembro agora um momento, uma vez nós tivemos uma visualização e a Ana disse,
de anjos que entravam na cidade. E quando ela ia falando, eu começava a visualizar, e a gente entra nessa dimensão. E os anjos entram na cidade, nas ruas, nas casas, e arrancando todos aqueles males, arrancando toda aquela maldade. É para isso que a comunidade foi feita, foi fundada. É para isso que Deus chamou o coração. Para que, através da intercessão, a gente conquiste no reino espiritual aquilo que é a Se vontade de imagina Deus. você, se não tem ninguém que pede por alguém, como é que Deus vai fazer? É verdade. Deus não vai fazer. Deus só faz se tiver alguém que pede. Qual é o objetivo da comunidade Boquim? Conquistar. Você sabe o objetivo da comunidade? Porque foi colocado em nós uma meta. Uma meta. Uma meta. E essa meta é uma meta, diz assim, alta. Tudo que a gente faz em meta, a gente coloca a meta acima daquilo que a pessoa costuma fazer. Porque se meta que a pessoa faz, que acostuma fazer, não tem para que fazer meta. A meta é sempre maior do que você faz. A meta que colocaram em nós foi conquistar dourados para Jesus. Eita. É baixa? É não. Dourados é grande, graças a Agora eu Deus. pergunto para você, qual que é a meta que Deus colocou para você? Para mim, a meta é poder participar dessa obra Não. de conquistar A dourados. meta que Deus deu para você é outra. Ah. Sede santo como vosso Pai Celeste é santo. Para todos, não só para quem é da comunidade Boquim. Já Não. entendi. Isso é uma meta Para todos. pessoal. Já pensou ser santo como Deus? Meu Deus, mano. É baixa a meta? Não, é altíssimo. Inalcançável para nós. Exato. Mas Deus, quer dizer, se Deus colocou essa meta, a gente tem que prosseguir É a busca da meta. em busca da meta. Então, a meta que colocaram em nós foi isso: conquistar dourados para Jesus. Tanto que a gente fez fizemos faixas, fizemos adesivo, dourados é do Senhor Jesus. No começo tinha essa meta Forte. Dourados é do Senhor Jesus. E lembro que uma vez a gente fez um louvor lá na chácara e levamos o prefeito Artuzzi, Eita, falecido. falecido Artuzzi. E lá a gente pediu para ele, nós entregamos uma chave na mão dele. Uma chave. E agora você vai falar que dourados é do Senhor Jesus. E ele fez isso. Nossa, autoridade municipal. Autoridade municipal. Dourados foi entregue para Jesus. Eita Deus. Entende? Porque tudo começa Sim. no reino. Tudo começa Tudo começa no espiritual. E a gente então vai tentando seguir essa meta. E a gente então, por isso, até hoje a gente está tentando atingir essa meta. Vamos conseguir? Não sei. Se a gente desistir, desistiu. Mas a meta nossa é conquistar dourados para Jesus. Porque Jesus falou assim: tudo que eu faço, vós podeis fazer muito mais. Olha só. E Jesus fez muita coisa. Fez Muita bastante. coisa. Já pensou você conquistar uma cidade para Deus? É bastante. É bastante. Eu conheci Assis, onde Francisco de Assis viveu. Sim. Até hoje, aquela cidade paira. Parece que é o Espírito Santo, né? Sim. Mas algo assim, é poderoso. Um lugar místico, um lugar santo, um lugar de Deus. Porque você respira ali as coisas. Porque Francisco viveu naquela cidade. Fez a sua parte. E conquistou aquela cidade. Conquistou. Entende? Um santo que... Mas ele se doou, se entregou, fez o que tinha que fazer. E é o que a gente tem que fazer. Então, Carlos, tem muita coisa. Deus está pedindo, então. Lembro de uma formação de novas comunidades que foi feita na comunidade. E aí foi passando, né? Foi um rapaz que veio lá de São Paulo, Padre Jandro que trouxe. E chegou num momento e falou para o Carlos toda essa missão, né, da comunidade que está no ombro dele, que está nas costas dele. E ele, é claro, delega a cada um de nós que somos servos, mas como fundador está nas costas dele. Mas e aí, Carlos, você juntou os 5 ali e vamos fundar uma comunidade. Como é que é o negócio? Como é que começa uma comunidade? Como é que faz isso? Então,
Só juntar e foi morar junto? Como é que foi o negócio? Não. Aí começamos a primeira coisa que a gente fez foi um grupo de oração. Um grupo de oração. É, lá na Capela Nossa Senhora do Rosário. Começamos com... Porque tinha um fundador que o pai dele era coordenador O pai dele era coordenador da da capela. comunidade, da capela. E aí a gente pegou, falou assim, será que ele não autoriza nós fazer um grupo de oração? E ele autorizou. Ele autorizou. Quando ele E, autorizou, aí a gente entrou e fomos em frente. Começamos ali em 5, 6, 10, 20, 50. Quando viu, tinha 1000. glória a Deus. E Deus foi então, fazendo a coisa acontecer. E era numa capelinha, a gente mudou para um barracão, né, onde eram as festas. Aí o barracão ficou pequeno, a gente construiu um outro do lado, né? E foi ampliando. E até hoje a gente está lá, 30 anos que estamos lá e tem esse grupo de oração, graças a Deus. A comunidade sempre nos acolheu, sempre, né, deu essa oportunidade para a gente fazer. Mas também a gente comprou uma área de terra, e a gente tem uma chácara onde a gente tem a sede da comunidade, onde ali a gente faz os retiros, a gente faz as formação, faz a celebração, tem capela com o Santíssimo. Então a gente é muito grato à igreja que nos acolheu, né, com todos os defeitos, com todas as mazelas, As as loucuras. loucuras, mas diz que quando o Espírito Santo sopra, que nem o vento, né? Uhum. Você ouve o ruído, mas não vê Não sabe de para onde onde vai, vem. nem para onde vem. Aquele que se entregou para Deus é assim, entende? Então, tudo isso a gente vai aprendendo com a vida, né? Vai aprendendo a amar a igreja, com seus defeitos, com suas qualidades, né? A gente não desiste porque existe um fundador, existe quem está na frente, né? A igreja tem a hierarquia, a, que a gente deve obediência. A gente nunca passa por cima do que a igreja pede. Então, tudo anda nos seus conformes. Hoje o bispo abençoa a nossa missão, a nossa Sim, casa. Foi ele que foi lá consagrar o altar sim, da nossa capela. Foi uma missa lindíssima, porque era o nosso sonho sempre ter uma capela dentro da com chácara, da sede da Santíssimo. comunidade. Foi uma benção. Nós temos hoje um pavilhão de eventos enorme lá que cabe mais 1000 pessoas, mais aproximadamente 1000 É, pessoas, onde acontecem os encontros, os retiros. E também temos grupo de oração que acontece na quinta-feira. Nós temos o momento do SOS Jesus, que começou há pouco tempo, mas está sendo uma graça muito grande. muito. Toda terça-feira, né, a partir das 14 horas. Temos os servos da comunidade, tem pessoas que vão pregar, eu me incluo num deles. A gente vai pregar em grupos de oração, retiro. Tem servos da comunidade que são intercessores, que às vezes tem retiros que não tem intercessor, que chama os intercessores da comunidade. Tem servos da comunidade servindo em outras paróquias. Nós temos uma graça de ter tudo esse projeto e essa confiança de Deus em nós. É, E agora, iniciando esse projeto que é o podcast da comunidade, que é um sonho do coração do Carlos. é. Era um sonho meu mesmo. Sem entender, sem saber, né? Sem ter essa facilidade de fazer. Mas a gente vai se aprimorando, vai melhorando, né? Cada dia. Então, quero, assim, em tudo isso, fico pensando, valeu a pena? Valeu, Claro. valeu. Eu sou grato por tudo que eu passei, por tudo que eu sofri e tudo que aconteceu, porque eu vejo que muitas pessoas tiveram encontro com Deus. E se não fosse um encontro com Deus, se as pessoas não tivessem encontro com Deus, a comunidade não precisava existir. Se ela é para não ter um encontro com Deus, se a comunidade é para ser uma comunidade qualquer, de filantropia, de fazer caridade, para mim não serve. Uhum. Entende? Ou a gente faz um trabalho no coração das pessoas, para arrancar as pessoas do pecado,
As pessoas falam assim, ah, mas você não tem lá uma formação, um negócio mais... a gente está muito preocupado em dar um anúncio, Sim. anunciar Jesus e fazer você entender que você precisa se converter. A pessoa se converteu, aí ela vai crescer, certo? Se ela cresce na comunidade, tudo bem. Se ela cresce em outro, ela jamais vai largar, porque quem encontra Jesus não larga Jesus, Não larga não Jesus. larga. Eu vejo por esse casal que está fazendo aqui o trabalho por trás da Sim, câmara, sim. né? Foram num retiro, encontraram Jesus e estão aí empolgados, fazendo a obra de Deus. Quer dizer, o que você quer melhor? Não tem coisa melhor. Vamos chegando aqui já num tempo bom de conversa. Graças a Deus. Eu acredito que é o nosso maior podcast até agora. E é porque a gente não se aprofundou ainda totalmente na história da comunidade, porque tem mais coisa. Algum dia eu vou chamar o Carlos aqui só para a gente começar a esmiuçar tudo que foi os passos, como é que foi cada fundador, como é que foi do deixar dali, sair. A gente vai entrar nesses detalhes aí, porque eu acredito que isso vai fazer parte. Mas quero agradecer muito, Carlos. Hoje, um dia, para você que está assistindo a gente, vai ser numa quarta-feira. Mas hoje é domingo, à noite. Nós estamos aqui, graças a Deus. O Carlos participou da missa, depois veio para cá. Porque a gente quer ver a obra de Deus acontecer. Então, agradecer o Carlos, nosso pai. Ele não gosta muito disso, mas eu falo para ele que ele é um pai, porque através do sim dele, eu pude ser resgatado, eu pude ser levado para Deus de volta, eu pude ter uma vida nova, uma experiência, eu pude sonhar novamente, tudo isso através do sim dele, porque Deus aconteceu na minha vida. Agradecer a você também por ter vindo aqui, por ter sonhado tudo isso, e dizer que nas nossas orações, é o mínimo que a gente pode fazer, é orar por você, pelos seus Precisa. projetos, pela sua família, pelos seus filhos, pela essa missão que Deus confia, porque temos certeza que Deus é quem sustenta essa comunidade. Eu É, não teria continuado na comunidade, e muitos de nós, se não tivesse essa certeza no coração. Quem sustenta a comunidade Boquim é é o Deus. Espírito Santo, é a graça de Deus, são os carismas, é isso que sustenta a comunidade, através do seu sim. Exato. Porque se não fosse por ele, ninguém aguentaria. Não aguenta. Não aguenta. Porque para evangelizar dentro da igreja católica, ela é um pouco diferente do que você ter uma igreja sua, você faz dela o que você quer, você, suas regras, cobra o dízimo, faz. Na igreja não é assim. Não é. A igreja a gente não tem muito recursos, né? Então a gente sempre está pedindo e tal, mas Deus sempre supre. Deus sempre supre. E até eu não gosto que a gente fica, às vezes, muito soberbo com, porque a gente está arrecadando tanto, porque tem dinheiro sobrando. Nunca tem dinheiro sobrando. Nunca tem sobrando. Não. Nunca. Tem o suficiente para aquilo que. Só o suficiente. É. E é o necessário. Deus nunca deixa faltar, né? Precisava fazer tantas coisas, mas é aquilo que vai sendo feito passo a passo, tudo devagarinho. Eu que agradeço, Fábio, você ter convidado. Sei que a gente não está na altura que as pessoas merecem, mas Uhum. é aquilo que a gente pode dar, certo? Então quero agradecer você também que nos ouve. Se foi bom para você, Deus te abençoe, te dê força, que você possa se corrigir naquilo que você pode, né? Porque a gente é livre. Deus deixa o homem livre para fazer o que você quer. Se você acha que você precisa mudar, muda. Se você acha que tá bom, tá bom. Deus te respeita. Deus respeita o homem. Deus criou o homem livre. Se Deus não fosse Deus, ele não deixava o homem livre. Então, porque Deus é Deus, ele deixa o homem livre. Se você quer servir a Deus, serve de bom coração. Se você não quer, não tem problema, né? Cada um faz o que quer. Então a gente está fazendo essa obra, fazendo tudo que a gente faz para ensinar as pessoas o que é certo, o que é errado, o que você tem que fazer, o que deixar de fazer. E aí você escolhe.
Porque se ninguém fala para mim o que é certo e o que é errado, como é que eu vou fazer o certo? Como é que vai aprender, né? Errado a gente aprende sem querer, né? Sim. Já vem de graça, né? Graças a Deus. Mas olha, Amém. agradecer mais uma vez a vocês e como é de nosso costume, vamos pedir para que o Carlos possa fazer a nossa oração final, rezando por vocês, por cada um de nós, por esse projeto, para que Deus faça sempre a vontade dele nas nossas vidas. Amém. Então fecha os teus olhos. Eu quero colocar você na presença de Deus. Temos certeza que Deus nos ouve em tudo que a gente faz, tudo que a gente pede, tudo que a gente se propõe. Ó Deus maravilhoso e soberano, santo, digno de toda honra e de toda glória. Quero colocar cada pessoa que nos ouve, cada pessoa que nos assiste, debaixo da tua proteção. E pelo nome de Jesus Cristo, tudo que esteja impedindo que essa pessoa possa entregar sua vida, possa fazer a tua vontade, caia por terra. Não tenha poder sobre essas vidas, mas que sejam libertos, sejam lavados, purificados no sangue de Jesus Cristo. Louvo e agradeço a Deus por nos ter dado o Filho Jesus Cristo para nos salvar. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor que tu tens demonstrado, entregando o teu Filho numa cruz para nos resgatar. Bendito és tu, meu Deus, que nos traz neste lugar para falar do teu reino. Quero colocar em tuas mãos toda essa equipe que trabalha nesta obra e que esta obra possa crescer poderosamente, não para a nossa glória, mas para a tua honra. Tudo é para a tua glória, meu Deus. Tudo seja para o teu louvor. Por isso, desde já eu te agradeço e te bendigo por tudo que tens feito e vais fazer. E sabemos que muito mais do que pedimos, tu irás fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, povo de Deus. Deixa seu comentário, compartilha e vamos ficando por aqui para que a partir do próximo você também possa cada vez mais ir entendendo e conhecendo a comunidade daquilo que na nossa simplicidade, na nossa pequenez, Deus tem feito nas nossas vidas. Tá bom? Obrigado a toda a equipe que está aqui, o pessoal, e tenho certeza que Deus tem algo grande, não só para a comunidade, mas para você que está nos assistindo. Toma posse disso, de todo esse ensinamento, de todo esse tesouro que foi colocado hoje. Toma posse porque isso é a graça de Deus entrando na sua vida. Muito obrigado por você. Até a próxima.